Começando é uma ameaça, né? Tem 2 horas aqui pra você aturar a gente. Tem 2 horas pra você aturar a gente, eu prometo. Vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser prazeroso, você vai dar risada, você vai nos amar, em alguns momentos você vai nos odiar, mas faz parte do jogo, né? Vamos lá com o Vasco. Ontem deu vitória do Vasco. O que foi? Tá todo mundo de verde hoje. Tá todo mundo de verde. É uma complicado na semana tão importante. É uma homenagem ontem à Copinha. Amanhã vai estar todo mundo de vermelho e preto? Foi um pedido do nosso editor-chefe do programa, Marcelo. Esse rapaz aí tá meio sem moral, tá todo mundo... Verde, sem algum... Tem um verde aqui, tem um verde. Falou que o Navarro não fazia gol. O problema Aliás, eu quero ouvir hoje. Hoje eu quero saber. Esse problema desse verde ficar muito maduro e caído. Até a portuguesa quer ver. Vamos ouvir o Barbieri, vamos lá. Importante, Fernando quer ouvir o Barbieri. Esse grupo de jogadores que iniciou o jogo foi a primeira vez que todos eles jogaram juntos, né? Então é um desafio que a gente tinha, sem tempo para treinar, porque a gente chegou segunda-feira de viagem. Então a gente tentou ajustar algumas coisas na preleção, eu acho que conseguiu. Outras coisas a portuguesa, com mérito, criou dificuldades, a gente ajustou no intervalo. Eu acho que mais do que o resultado, eu saio feliz com o rendimento da equipe, com o desempenho. Eu acho que a gente faz um placar de 2-0 com muitas oportunidades de ter feito mais gols. E se tem algo que a gente tem que ajustar, alguns detalhes, principalmente da bola aérea, que a gente deu um pouquinho de espaço. Mas o Ivan fez um jogo seguro, a defesa também. Saiu satisfeito e reforçando que a gente está num processo ainda, vai levar algum tempo. Só quero dizer uma coisa, eu vou começar pelo Fernando Campos. Isso que eu também acho. E aqui, explicar pra ele que o off aqui é on, né? É a nossa visita aqui e eu só quero te falar uma coisa. Eu não gosto de comentarista que é leão no off e vira um gatinho no on. Entendeu? Miau, né? Sem miau. Não, vamos falar. Vamos lá. Primeiras impressões do Vasco. Vai, agora o Só pra deixar claro que eu falei aqui em off. É. O que o Barbieri falou, e ele foi realista, a bola aérea tem que ser ajustada. O Vasco tava perdendo todas ontem nessa bola. Comentarista começou bem. Ele adaptou Tem que ser, mas também não é o... Não é o caos. Tem coisas boas. É bom abrir o olho. O Piton, por exemplo, fez uma grande jogada pro gol do Nenê. Sim. Jogou bem, pra mim foi o melhor em campo. O Braz tá com saudade dele, o nosso cinegrafista aqui. Falou, pô, saudade do Piton. Eu sei que o torcedor do Corinthians não é muito fã do Piton, mas ele, pelo menos nesse recorte inicial, a gente tem que ter cuidado também com a análise em estadual, porque às vezes ilude muito o torcedor. Eu acho que ele tá indo bem. Tá representando um upgrade, até porque antes o Vasco tinha uma fragilidade muito grande, porque contava com o Edmar por ali, jogador veterano, né, com o PV, né, o Paulo Vitor, que também não deu conta do recado. Eu acho que o Vasco ontem venceu, mas não convenceu tanto. Isso. Não foi uma boa apresentação do Vasco. Acho que o Vasco ainda... Mas o Barbieri gostou do desempenho. Ele falou, mais que o placar, eu gostei do desempenho. Teve algumas oportunidades, mas eu acho que é um time ainda com dificuldade de controlar o jogo, de ser criativo. É natural que isso aconteça, né? São 9 reforços, 10 com o Léo Jardim, que está chegando, outro goleiro, né? Deve ser anunciado até o final dessa semana. Então, precisa de um pouco mais de tempo para encaixar. Importante lembrar, ontem ele de novo jogou com o Figueiredo como segundo homem de meio campo. Para mim, o Figueiredo, a melhor versão dele é no ataque. O que ele tem de melhor? A finalização. Então ele tem que jogar próximo do gol adversário para bater no gol. Ele não é um jogador com a qualidade do Jair, por exemplo, que ontem não jogou. A gente também tem que analisar isso. Eu acho que a atuação não foi muito boa, mas não tinha um Jair, que é um cara que chegou para tomar conta do meio campo, não tinha um Orelhano pelo lado direito, né, que também é um cara que chegou para elevar o nível do ataque. O Gabriel Peck até foi bem, mas o Gabriel Peck ele tem uma questão, que às vezes ele inicia muito bem a temporada no estadual. E aí depois... A resposta tá aí, né? Depois vem uma queda. Ele tem data de validade, é isso? Eu acho que ele é um jogador que não inspira confiança ainda pro torcedor. O Vasco tem carências, o Vasco está contratando, acho que já gastou quase 90 milhões de reais, quase, né? sim. Só tá abaixo do Flamengo, porque o Flamengo contratou o Gerson, uma contratação cara. Mas está investindo. Hoje a gente teve aqui a entrevista do Brax, né, no Sport Center. E ele falou que até junho, julho, o mercado vai estar aberto. Então, assim... Não é um motivo de desespero. Mas é um time em constante formação. O torcedor do Vasco tem que entender que é um trabalho em construção. Esse ano é um trabalho em construção. É um trabalho em construção. Ontem a gente... Por exemplo, os jogadores do Vasco fizeram gols até agora, contando os jogos de pré-temporada, todos estavam no ano passado. Todos remanescentes. Nenê, Gabriel Peck, né? O Pedro Raul ainda não fez gol, mas ontem você vê que quando o time ou entende, a jogada sai. Ele dá uma assistência linda, né? Fazendo pivô. Eu acho que falta entrosamento, falta sequência. Agora é o momento de você entender o momento do Vasco. O Vasco quer ser competitivo no ano. É um trabalho em construção. É um clube em construção.
E por conta disso, acho natural que não convença ainda, mas a vitória foi importante. Começou bem, não começou bem? Foi, Ele é um menino muito bom. O Fernando é muito bom. esse cara O problema é bom. é que eu achei ele muito ponderado. E você vai chegar já então peraí. Então vai no calcanhar. Vai lá, vai lá. Não tô. Não, vai lá. Eu acho importante. Não, agora sério, falando sério. Toda a fala dele é muito aqui importante. É um problema, você viu, né? Onde você se meteu. Não, o recado é muito importante, que é o torcedor entender qual é o momento do Vasco. Sim, o momento exato. de construção, então você não vai ter uma grande exibição contra a Portuguesa. Agora, a sua pergunta do Nenê, estender contrato. Não, o Nenê é isso e só. Mas não tem gente afim mas lá nós dentro. Lá dentro não tem uma conversinha. Tem gente querendo. Fala se não tem, fala se não tem. Se perguntar, sempre vai ter. Ah, Para ele, para outro, não tem que ficar. O que eu acho é que quando você fala de um trabalho de reconstrução, você fala que faltou um Orelhano, você fala que faltou um Jair, você fala que o mercado está aberto, você está querendo girar em outra rotação. Você está querendo jogar outro tipo de esporte, brincar com outra brincadeira. O Nenê não. O Nenê, ele vai te ajudar numa partida contra a Portuguesa, ele vai carimbar uma boa jogada de um lateral que chegou, ele pode ser útil no estadual. Eu ia falar o negócio do PEC. Quando a gente fala de... Ih, rapaz. Opa, é o Nenê. Atende o Nenê aí, é o Nenê. Nenê já é o Nenê. É o Nenê, olha lá. É o Nenê. Como assim, Pedro Ivo? Que história é essa? É online. Direto, é o Nenê, ó. Atende aí. Alô, Nenê. Fala Atende aí. dele agora. Não, rapaz. É o Nenê. É o pessoal falando que vai ter contratação e que o Nenê não vai precisar ficar até o final do ano. Não, mas entendi. agora, voltando ao PEC. A situação do PEC, eu falei que Nota o Fernando é muito cordial. Não, porque ele começa o ano bem no estadual. Pô, amigo, aí depois a brincadeira fica séria. Sim. O nível de enfrentamento sobe. Os jogos mudam. Se pede mais. Ele pode entregar isso aí. Por isso que eu acho que não dá para se apegar muito ao que foi o Vasco contra a Portuguesa. O que é mais interessante é que o Vasco, quando não é convincente, pelo menos está vencendo. Em outros momentos, o Vasco não convencia e não vencia também. Venceu porque teve uma qualidade, uma jogada pela lateral, tem mais jogadores que a Portuguesa. Agora, o Vasco vai girar numa rotação que não é uma rotação de renovação, de discutir renovação para Nenê. O Vasco vai girar numa rotação que, quando o Paulo Brax senta e fala que o mercado está aberto, é que você precisa reforçar. O Nenê pega, por exemplo, um River, ainda que início de temporada, ele não consegue jogar. O desenho do time não favorece, o Fernando comentou o jogo, só que a situação é outra. Ou ele joga muito próximo ao gol. Ele tá mais como um segundo atacante do que um meia. Ele, não é um ele meia, hoje funciona isso. Ele precisa estar perto do gol para ser o cara do toque de qualidade. Articular não cabe mais. E quem enxerga o Nenê como meia, não dá mais. Para ser o cara próximo ao Pedro Raul, não é ele. Não é ele. Você tem que ter outro tipo Então não de... tem espaço para ele nesse time. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado como a gente fala. Eu acho que o Nenê foi muito útil ao Vasco. Tem uma história muito bonita no delicados clube. em que o Vasco não tinha ninguém que comprasse o seu barulho. É um cara que topa trocar um Fluminense pelo Vasco. Vai sabia pra Série que poderia ser B, importante. tá lá. Tudo bem, tudo ótimo. Acho que a gente não pode virar e falar não tem mais espaço. Só que o ciclo dele está se encerrando. E a gente precisa entender que o ciclo dele está se encerrando. Não está negociando se pode ser estendido. Não. E nesse ciclo é uma transição até simbólica. O Nenê é o tipo do cara que hoje não cabe mais no elenco, depois do estadual, e o dirigente chega e fala que a janela está aberta. Você vai trocar essas peças. Essa troca tem que existir. Por isso que eu não acho que exista o debate da extensão do Nenê. O debate é quem pode auxiliar o Jair para liberar o Figueiredo. Onde o Orelhano vai encaixar? Só tem ele do outro lado do campo. Como é que a bola vai chegar um pouco mais caprichada para o Pedro Raul? Quem vai jogar ao lado do Léo? Quem vai ser esse homem? É o Robson Bambu, que quando vai bem, tem condição de ir bem, mas quando vai mal, também vai muito mal. Ele O Robson Bambu é uma incógnita. Só que não dá ainda. para você ter uma É incógnita na defesa. Uma incógnita na defesa é um risco muito alto. Exatamente. No além de campo, o que você vai fazer? Ontem ele não jogou mal, O Robson. debate é esse. O debate é esse. O debate tem que ser para olhar para frente, não para olhar para o Nenê para trás, serviços prestados, merece mais 6 meses. A gente está sempre merecendo mais 6 meses e está invalidando essa transição. Está invalidando uma evolução no trabalho. A montagem de elenco do Vasco para a temporada, e concordo com o Fernando, é um novo processo, não é que vai sair ganhando tudo, convencendo tudo que é jogo. A montagem do Vasco para a temporada é um papo que não cabe mais o Nenê, na minha visão. Então é simbólico a transição do Vasco, a transição desse momento aquele Vasco que a gente viu até o ano passado, para o novo Vasco, passa pela aposentadoria, saída, não renovação do Nenê, é isso? É simbólico, inclusive. Não que seja algo, sabe, um comentário diminuindo a importância do Nenê. Claro. Mas é uma transição de modelo. Claro. É uma transição de modelo. A gente está falando de um jogador de 42 anos, que com todo cuidado, com todo esforço, é um atleta, sempre se cuidou, mas ele hoje não entrega o que o Vasco está pedindo. O que o Vasco está tentando pedir não é nem só questão física, o que o Vasco está tentando pedir é outra coisa. Tá. O Nenê cabia num Vasco que não conseguia contratar, que não tinha um jogador para bater na bola, que não tinha alguém para assumir responsabilidade.
você tinha um craque no meio de campo, como era o André, mas você precisava de uma figura como o Nenê para certos tipos de situações de jogo. Ele cabia ali, a realidade é outra. Então, se você quer mudar a realidade, a mentalidade, sua atuação no mercado, seu desenho de jogo, o que você pensa para o futuro dessa SAF, dessa 777, não cabe. Você vai ficar se apegando a um jogo contra a Portuguesa, sabe? Eu acho que o Edu discorda de você. O Edu discorda de você, hein? Primeiro, eu vou falar que... A discordância é saudável. Saudável. Espero que o meu telefone não toque, porque... O dele continua tocando, é que ele tirou o som. A audiência é enorme mesmo. Enorme. Falou, toca. É isso aí. Mas, primeiro, sobre o Vasco, eu acho que tem uma questão de perspectiva, de olhar. Se a gente for olhar um Vasco, porque aí a gente falava até na semana passada aqui com a presença do Praça. Você olha o Vasco com muita lupa, hein? Criterioso você. Eu até entendo que, por exemplo, pro Vascaíno, eu sei você, Vascaíno. Eu sei que dói mais quando fala, porque o cara sabe o que está passando, porque ele passou tudo durante as últimas temporadas. Você está falando com quem? Sofreu. Não, estou dizendo, você, Vascaíno. Ah, tá. E joguei e fiquei em pegar. E aí... Quem pegar, pegou. Pegar, pegou. Pode sair daqui, enfim. Aí o detalhe é que esse Vasco, ele é um Vasco que, por exemplo, eu ouvi de um Vascaíno uma frase muito legal. Eu não sofro mais como eu sofria na Série B. Pelo menos eu vejo ali uma... Você vê alternância. Tem um horizonte agora, tem uma perspectiva. Você tem uma perspectiva. Tem mais qualidade. Você tem o direito de sonhar, você tem... Quanto tempo faz que não contrata no mercado? Sim, contrata, né? Não, fazer esse sócio. valor, e foi pro quanto mercado. investiu O Vasco agora? comprou Você jogador vê- por mais de 20 milhões de reais. Isso, Exatamente. você vê um Vasco hoje com essa possibilidade de crescimento, perspectiva, um trabalho sendo feito com um olhar tático, porque o Barbieri, apesar de todas as situações, você pode gostar ou não, ele é um cara que vai trabalhar a parte tática. Você vê que o primeiro tempo não foi bom, mas o segundo já apresenta umas soluções ali. Você vê que ele vai buscando encaixe do Peck, esse encaixe do Nenê. O Nenê, hoje, como vocês bem disseram, é um cara que vai estar mais perto do gol. E aí entra a minha análise. Eu deixaria o Nenê nesse elenco, porque eu acho que não para renovar, e o Nenê também pode ter certeza que ele Até não o tem... final do ano? Eu vou explicar por quê. Não sei se até Você o final do ano. levaria o Nenê até o final do ano, porque o acordo é até o final do estadual. Você levaria até o final do ano? Se for essa condição de, tipo, você tem que ficar até o final do ano só, eu acho que tem que ser tudo muito bem claro. Nenê, você não vai jogar todas, isso eu acho que é óbvio que ele vai sentindo isso. Os outros vão passar, e até não pelo talento dele, mas pela situação. E eu acho que o Nenê entregou muito. Tem essa coisa, eu sei que o futebol não é uma entidade de, tem que ter gratidão sempre. Sim. Mas você vê um cara que é o diferente. Ele ajudou muito o Vasco, a folha de serviços prestados é muito grande. Eu seguraria porque eu acho que ele tem uma outra função. Ele tem uma função de trazer esses moleques e conseguir fazer com que eles façam essa transição para entendimento de Vasco. Caras que vêm como apostas e um olhar, mas esse é um detalhe. Por que eu estou olhando os lados positivos para manter minha tese Eu só não entendi uma coisa. Eu estou entendendo o seu raciocínio. Eu só não entendi uma coisa. Você falou, eu seguraria o Nenê, mas num dado momento do seu comentário você falou, mas não para renovar e tal. Então, peraí, Não, segura... para renovar. Para renovar. Não, se você... Segura até o final do ano para fazer Segura a até o transição final da do molecada ano que chega. para ele ser o capitão da transição, é isso? Você acha melhor você apresentar, então, um projeto para que ele faça um trabalho Então, Fernando, era o que eu ia sem falar. ser como jogador? Não, mas vamos supor, eu acho que você tem um Que detalhe... apresentaram pro Léo Matos isso, por exemplo. Então, Léo Matos mas fazer parte da e direção. apresentaram, por exemplo, isso é uma coisa que eu vivi para o Zé Roberto. O Zé foi um trabalho desse tipo. Mas aí eu acho que a gente precisa o que entender eu tô te falando, outra coisa. Sabe por quê, Pedro? Porque é o seguinte, você chegar e falar assim, não dá, obrigado, felicidades, eu acho que é muita... Assim, é o Nenê. Você não está falando de um outro jogador. O Nenê também não pode ser o dono do Vasco e fazer o que ele quer. Então, aí eu acho que a gente entra num ponto Entendeu? muito sensível. Mas eu manteria, porque eu acho que eu vejo essa balança com mais pontos positivos do que negativos. Eu sei que o olhar de vocês é muito da parte tática, do campo. Não estou nem falando da Eu parte acho que isso aí tática, também ele não vai ter muito o que entregar. Eu nem estou falando da parte tática. Acho que a gente já debateu a importância ou não e que a gente projeta de dentro de campo. E aí, um pouco de informação. Fora de campo, o Nenê nunca foi uma unanimidade no Vasco. O Nenê nunca foi uma unanimidade de ambiente no Vasco. Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta tanto. Tem gente que acha que ele agrega muitas coisas positivas, tem gente que acha que ele separa mais do que agrega. E isso em várias gerações. O Nenê já jogou no Vasco em vários períodos. O Nenê a gente está falando de 2023, já saiu, já voltou, já foi bem, já foi mal. Passagens, né? Quando esteve no banco, a gente tem relatos de problemas com treinadores, manutenção dele no banco, como reagia com outros. Então, assim, quando você fala com o Zé Roberto, a gente está falando de uma semi-unanimidade de ambiente e de entendimento do clube. Eu acho que a gente precisa entender qual é a figura do Nenê e o que você espera. Você falou do Léo Matos. Eu não acho que seja essa visão do Vasco pegar para o Nenê, comandar uma transição. Eu acho que está num outro momento. O Vasco riscou o chão muito bem quem ele quer para comandar ali a transição. Ele traz o Abel para ser uma figura
de gestão de ambiente. O Abel que tá fazendo isso, né? Exatamente, você já tem essa figura, você tem Barbieri pro campo, você tem a direção, você tem outro modelo. Eles falam isso pro Nenê? O combinado foi muito claro, combinado ao final da temporada. Faremos uma renovação até o final do estadual por tudo que foi feito aqui e ponto. Não dá para prorrogar, olha aqui, Pedro, porque o estadual ele deixa a coisa meio anuviada. Mas, por exemplo, da avaliação do que serve e que não serve pro campo. É igual o Gabriel Peck. Mas, por exemplo, no caso do Nenê, se você senta, primeiro que eu acho que a conversa tem que ser muito franca. E a gente falou aqui, será que estão falando para ele? Porque o grande lance nas situações acho que ele sabe o que ele representa hoje pro clube. Mas eu acho que assim, ele tem uma gratidão. Até onde cabe o papel dele. Exato, Vasco, e ele sabe. Agora, se ele oferece, porque é o seguinte, todos os jogadores, se você pedir, faz aqui, anota no papel o que você quer. Aí o cara escreve assim, tempo de contrato, 2, 3 anos. Eu nunca vi um jogador falar, eu quero só pegar um aninho. Ele quer 2, 3, 4. No caso do Nenê, ele quer, minha ideia é até o final do ano. Você ofereceu a possibilidade de até o final do estadual com essa, vamos fazer uma... Por exemplo, se você faz uma situação e uma conversa do tipo, vamos no meio do caminho, final do estadual, primeira rodada do Brasileirão, a gente faz uma homenagem pra você, beleza, acabou o ciclo. Mas esse já foi combinado pro final do estadual. A gente tá prorrogando. Edu, ele é um jogador de 41 anos já. Aí ele faz gol em clássico no Brasileiro, aí ele ajuda. Será que não cabe mais 6 meses? Eu acho que esse debate ele precisa. Você precisa saber o que você quer. Posso falar mais? Claro. Eu acho que você está formando um novo time. Eu acho que o Vasco erra ao colocar o Nenê, mesmo que no estadual, ele tem contrato até o final do estadual, como uma figura central dentro dessa reformulação. Por exemplo, quando você olha o Vasco jogando, a presença do Nenê junto com o Pedro Raul não favorece o Pedro Raul. Porque o Pedro Raul tem que marcar pelo Nenê. Porque a gente está falando de jogador de 41 anos. E o Vasco não consegue alimentar ainda o Pedro Raul como um camisa 9. Ele fica isolado. Meu único senão é que eu acho... Eu estou totalmente de acordo, desde sempre, com essa situação do Nenê. Meu único senão nisso tudo é que eu acho que é uma questão inicial só de temporada. Eu quero acreditar que daqui a um mês não seja mais esse modelo. Então, Pedro, mas assim, Fernando, as peças precisam se encaixar. Tem alguém no elenco que você falaria, olha, esse cara é unanimidade, esse cara tá pedindo passagem, o Nenê tá atrapalhando. Não precisa ser unanimidade. Você precisa dar chance para quem vai continuar. O Nenê não vai continuar. Você quer ver um exemplo? Não é uma temporada de homenagem ao Nenê no estadual. Unanimidade não tem. Era para ter, mas o jogador não conseguiu confirmar isso numa Série B. Eu entendo o Nenê iniciar uma temporada como um camisa 10 titular pela carência, porque no momento não tinha uma renovação com o Alex Teixeira e o Vasco não conseguiu a contratação desse jogador. Está no mercado para buscar um meia, de fato, de articulação. Foi comentada a possibilidade do Papo Gomes. O Brax hoje negou. Já descartou, né? Falou que sondou, mas não tem proposta, né? Não é uma negociação possível no momento. E tem uma questão, o Alex Teixeira se representou depois. A questão da renovação dele, ela andou um pouco mais, então ele se representa depois, ainda não está no seu melhor fisicamente. Só que a gente tem um Nenê que tem um contrato até o final do estadual. Tem um Alex Teixeira que tem um contrato até quando? Até o final do ano. Qual o recado que você passa? Que tem Eu conto mais com o Alex Teixeira. Então, acho que a partir do momento que o Alex estiver bem fisicamente, com a sequência natural da temporada, eu acho que ele tem que ser um titular. Porque é um cara que vai estar... Eu acho que ele tem que ser o titular. Então você já está respondendo ao nosso GC. E não descarta. Vai ser só uma opção no banco. Não, eu acho que hoje, né, sem a contratação de um cara... Agora, sem a contratação de um cara para resolver. O Vasco precisa desse cara. Seria o Alex Teixeira para mim. Então o cara para resolver não é o Alex Teixeira. Eu acho que ainda não. Ele vai ter que se provar. Ele não provou na Série B. Mas ele vai ter o quê? Vai ter o estadual para se provar? Vocês acham que beleza? Ele vai ter a sequência da temporada para se provar. Aí, para isso o estadual vai valer, para dar uma moral pro cara. Se você tem o Nenê até o final do estadual e você tem uma aposta, como o Fernando disse, do Alex até o final da temporada, você tem essa margem para manobrar do Alex ter esses meses. Até porque é preciso entender, o projeto do Vasco atual, da 777, da SAF, não é ganhar o estadual. Não. Não é ganhar o estadual. Então, sim, você precisa... Não é para construir uma base, construir uma ideia, não é construir sentar um time. E avaliar, será que o Barbieri ganhou o clássico ou não ganhou? Ele merece ir com a gente? Não, e eu acho que isso está muito claro lá dentro. Então, você tem essa margem para manobra. Não é como a gente fala de outros clubes, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Galo, como o Corinthians, que sim, a régua da avaliação é diferente, do tipo, isso está posto. Esse elenco já vem do ano passado. Você tem coisas pontuais. E aí, está entregando ou não está? É outra avaliação. O Vasco começou do zero. Mas você o Vasco começou do zero. O Vasco é um novo clube e o Vasco é uma nova ideia de time. Então não dá para... Eu acho que tem essa margem para manobrar, tô com o Fernando, do estadual. Enquanto isso, o Nenê de camisa 10... É isso que eu ia te falar. Por exemplo, Pedro, próxima rodada. Você está travando ali o teu modelo. O que vocês fariam? Por exemplo, eu manteria o Nenê lá porque o time está buscando um encaixe. Eu até entendo. Quando você olha para o time e busca projeto de médio e longo prazo, não tem o Nenê.
Eu não sei... O projeto do Vasco é esse, médio e longo prazo. Mas eu só não consigo enxergar que o Nenê atrapalhe totalmente uma reestruturação. O Nenê atrapalha, Agora, só que... Ele atrasa. Essa peça, ela não está encaixada no modelo. Mas outro ponto, por exemplo, você escalaria, próxima rodada, o Nenê sai de titular, na minha opinião. Eu colocaria o Alex Teixeira. Vocês colocariam o Alex? Eu quero sentir. Então, eu deixaria o Nenê. Você vê como é uma reflexão mais ampla. Mas mas se você deixar o Nenê, vai contra isso que o Fernando está falando. Você começa a atrasar o processo. Você tem o Alex Teixeira até o final do ano, acho que a conta dele é perfeita. Se você vai ficar com o Alex Teixeira e não vai ficar com o Nenê, você tem que começar a dar rodagem para o Alex Teixeira. Eu acho que o Nenê ajuda na próxima rodada para vencer um jogo. Qualidade ele tem. Eu acho que ele ajuda porque o Vasco está mirando lá na frente? Não. Então você tem que saber o que você quer. Eu acho que ele atrasa esse processo. Por exemplo, o Brax falou hoje no Sport Center, o estadual vai servir muito também para você montar um time. Se você está montando um time, o objetivo está numa Copa do Brasil. Não estou falando para ganhar, para competir. Competir uma Copa do Brasil, competir um Campeonato Brasileiro. Se você tem um atleta de 41 anos, e olha, eu quero ser muito justo aqui, a história do Nenê com a camisa do Vasco é muito bonita. Ele foi muito importante, ele tem números expressivos de gols, de assistências. Ontem, por exemplo, ele ultrapassou o Romário como jogador mais velho a fazer gol com a camisa do Vasco. Só que ciclos se encerram. É um novo ciclo, uma nova era do Vasco. O Vasco quer ser mais competitivo. E já na última temporada, o Nenê foi importante em bola parada, ele é um jogador que tem qualidade para definir a jogada, só que o Vasco, por exemplo, não conseguia ser competitivo sem a bola. Como é que você marcava pressão a série de bola adversária com Raniel e Nenê? Não dá. Como é que você vai fazer isso com Pedro Raul e Nenê? Você vai sobrecarregar um camisa 9 que pode ser importante nessa formação de time. Então, acho que você está com o Nenê ali, como titular, você está atrasando um pouco essa formação de um time. Eu acho que o objetivo do Vasco, ele pede a contratação de um cara mais jovem, de um cara que consiga jogar nas ideias do Barbieri. O Barbieri gosta de marcar pressão. Você vai marcar pressão lá no alto com o Nenê e com o Pedro Raul, difícil, contra o Flamengo, contra o Palmeiras? É que ele já botou o Nenê nessa linha. Ele tá como segundo atacante. Porque aí quando na recomposição volta o Pedro, faz a sombrinha ali e deixa o Nenê. Você citou